Som. Bom dia, meus amados. Graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos nós, amém? Maravilha, muito bom estar aqui, muito bom ver todos vocês. Passei uns dias difíceis, mas Deus é mais, Deus é poderoso, amém? A nossa leitura hoje está na Carta aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 1. Se você puder acompanhar comigo. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Fé, uma palavra tão pequena, mas com sentido tão poderoso. Parafraseando esse versículo, nós podemos dizer que a fé é certeza, fé é convicção daquilo que nós não podemos ver, daquilo que não podemos tocar, mas sabemos que está lá. Se a gente pegar num dicionário comum, ele vai te dizer, com outras variações, mais ou menos assim, que a fé é acreditar em algo sem duvidar, algo ou alguma coisa. Mas a fé bíblica é algo muito superior. Essa palavra é tão importante que ela aparece cerca de 250 vezes só no Novo Testamento. A palavra fé. E lá em Hebreus 11:6, o nosso irmão Bruno até citou naquele louvor, Rompendo em Fé, que sem fé é impossível agradar a Deus. Jesus certa vez estava num poço, e ali havia uma mulher samaritana, e ele conversa com ela. E ela percebe que ele é profeta e diz que vocês judeus dizem que o local de adoração é em Jerusalém, e os nossos antepassados dizem que é nesse monte. E Jesus fala para ela: mulher, haverá o tempo, e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. Espírito e verdade. Se é espírito, você não pode ver. Você pode só crer se for pela fé. Mas que fé é essa? Qual é a fé bíblica? Qual é a fé que Deus pretende que tenhamos? Porque se a gente sair na rua e perguntar para as pessoas: você tem fé? Não sei, talvez não 100%, mas 99% vai dizer que sim. Que ela tem fé, ela crê em Deus, ela crê em Jesus, a maioria. Nós vemos também que muitas pessoas, motivadas por uma pretensa fé, chegam a se mutilar, caminhar quilômetros e quilômetros para chegar em algum lugar que eles consideram santo, e acaba dessa forma até mesmo banalizando a palavra fé. Mas esse tipo de fé realmente agrada a Deus? Qual a fé que agrada a Deus? Em Hebreus 11:6, vimos que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, o que condiciona o homem a agradar a Deus é a fé. Mas você pode dizer: não, mas aquela pessoa
é muito fervorosa, ela tem muita fé, né? Mas de que forma? João 3,16 resume o plano de salvação de Deus para o homem. João 3,16. Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus se aproximou do homem para salvá-lo por meio de Jesus Cristo. E quem seria beneficiado com esse plano de salvação? O texto deixa claro que é para todo aquele que nele crê. Crê em quem? Crê em Jesus Cristo, crê no Filho de Deus. Aquele que não crê irá perecer. Nesse plano de salvação existe a parte de Deus, que ele já fez com a morte de Jesus na cruz, e existe a parte dos homens. A parte do homem é crer, ter fé em Jesus Cristo. Nós vamos nos concentrar hoje no livro de Tiago, onde ele diz que a fé sem obras é morta. E nós vamos ver por que ele diz isso. Lá em Atos 16, 30 e 31, relembrando, né, que os apóstolos estavam presos e o carcereiro sai. Então o carcereiro levou-os para fora e perguntou: Senhores, o que devo fazer para ser salvo? E eles responderam: Creiam no Senhor Jesus e serão salvos, você e os de sua casa. Os apóstolos estavam respondendo ao carcereiro sobre a salvação. Creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e sua casa. Essa resposta, irmãos, para os ouvintes do primeiro século, era muito diferente do que comumente é entendida hoje. Hoje em dia, o conceito popular de fé significa apenas acreditar. Eu acredito. Porém, sem nenhuma implicação na vida da pessoa. Sem nenhum comprometimento prático. Naquela época, eles tinham plena certeza. Crer no Senhor Jesus não era só crer, era obedecer. Existe aqui uma equação que nós, cristãos, principalmente, precisamos ter muito em mente. A fé, ela é uma equação entre crer mais obedecer. São dois itens que compõem isso. Isso tem que ficar muito claro para nós, irmãos. Marcos 16, 15 e 16 diz: E disse-lhes: Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Ide por todo mundo e pregue o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. A salvação é um presente de Deus. E presente você aceita se você quiser. O presente pode vir bonito, pode vir embrulhado, você pode até receber por educação. A pessoa vira as costas, você joga fora, você não quer aquele presente. A salvação é um presente de Deus para você, para nós. Porém, é necessário crer. Nessa passagem de Marcos 15, 16, nós já vemos novamente aquela equaçãozinha. Crer mais obedecer. A fé aqui tem que estar firmemente calcada nisso, irmãos. A nossa fé tem que estar calcada não só no crer, mas na
obediência aos mandamentos de Deus. Essa é a grande diferença. Essa obediência, Tiago vai chamar de obras. Qual seria a obra nessa passagem bíblica? Creia que o Senhor Jesus pode te dar a vida eterna, mas obedeça, batize-se e receba Ele. Amém? Sempre o crer junto com o obedecer. Obras de obediência. Vimos lá em Hebreus 11:1, né, que a fé é certeza, é convicção daquilo que não podemos ver, daquilo que não podemos tocar. A fé não é só uma esperança em possibilidades remotas. Tem que ser certeza, tem que ser convicção. E essa convicção tem que levar a pessoa a tomar certas decisões e agir de acordo com o que ela crê. Do que adianta dizer que crê em Deus, crê em Jesus, se você não pratica os mandamentos do Senhor? A maioria das pessoas hoje, conforme nós já dissemos, né, pensam que ter fé e crer resume-se numa aceitação mental de que Deus e Jesus existem, que eles são reais. Se sairmos às ruas e perguntarmos, pensam, vocês têm fé em Deus? Qual que vai ser a maioria das respostas? Sim, eu creio, eu tenho fé em Deus. Aí você pode fazer uma segunda pergunta. E você? Obedece? Você segue as orientações de Deus? Você lê a Bíblia, que é a palavra de Deus, e faz o que Ele pede em sua palavra? Se as pessoas fossem sinceras, a maioria diria, não, eu não faço isso. Ora, mas então isso é fé? É só aceitação de um fato como verdadeiro, sem implicação ou comprometimento? Fé é só acreditar ou fé é mais do que acreditar? Tiago 2, 14 a 17, diz o seguinte: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhes disser, vá em paz, aqueça-se, alimente-se, até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, do que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Tiago disse no versículo 14, ele fez uma pergunta que é muito importante. Ele perguntou do que adianta uma pessoa dizer que tem fé se não tem obras, se não há nada que evidencie essa fé. Ele fez uma ilustração nos versículos 15 e 16, que vai nos ajudar a entender a inutilidade de somente dizer, eu tenho fé. Tiago disse, se uma pessoa estiver necessitada de roupas e do alimento de cada dia, e nós falarmos, só dissermos para essa pessoa, olha, vá em paz, aqueça-se, farte em outro lugar, e não lhe dermos o necessário, qual a utilidade dessas palavras? Tiago nos mostra, nos ajuda a entender que assim como palavras não saciam a fome e não aquecem o corpo, a fé sem obras não tem valor algum. E nós temos que deixar claro, irmãos, não é o objetivo de Tiago aqui dizer que a única maneira que nós temos de expressarmos nossa fé é através de atos benevolentes. Não, não é isso que ele quer dizer. Não era esse o objetivo dele. E vai ficar bastante claro ao final da nossa pregação isso. Tiago não está resumindo obras a atos benevolentes, de jeito nenhum.
Esse texto muitas vezes é mal interpretado, mal entendido, e geralmente porque não há o cuidado de se observar o contexto. Isso acontece muito. Muitas pessoas se apegam somente a tentar fazer obras de caridade, achando que estão agradando a Deus. E não é isso que Tiago está dizendo. Tiago está só ilustrando que assim como palavras não saciam a fome, não aquecem o corpo, a fé, que é só de palavras, não tem valor algum. Dizer que tem fé da boca para fora não tem valor algum. E como Tiago disse, mais especificamente, ela está morta. Quais são as respostas, então, para as perguntas que Tiago faz no versículo 14? De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? De que adianta? Na verdade, são perguntas retóricas, porque a resposta é muito óbvia. Não adianta nada. Dizer que tem fé da boca para fora, não adianta nada. Acaso a fé pode salvá-lo? Esse tipo de fé da boca para fora pode salvá-lo? Não, não pode. Porque a fé sem obras é morta. A fé se completa com as obras, com a obediência. A Bíblia não faz separação entre fé e obediência. A fé e a obediência estão sempre juntas. Uma completa a outra. Essa é a grande diferença. Preste bem atenção. No entendimento do crer, que significava crer para os primeiros ouvintes do Evangelho e as pessoas da nossa época. As pessoas da nossa época não entendem crer como acreditar, mas obedecer. As pessoas daquela época entendiam que a equação é esta: crer é igual a acreditar mais obedecer. Isso é o que a palavra nos ensina no livro de Tiago, capítulo 2. Um pouquinho mais para frente, nos versículos 18 e 19, Tiago diz: mas alguém dirá, você tem fé? Eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Temos aqui mais um exemplo da inutilidade do acreditar no fato da existência de Deus, sem que isso seja acompanhado da obediência a Deus. Tiago chega a ser irônico, grande coisa, como se ele estivesse dizendo, ter apenas fé, separando a fé da obediência. Você tem fé? Tiago disse, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. E no versículo 19, Tiago diz, você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Nova ironia. Você crê que existe um só Deus? Mas os demônios também creem. Agora, óbvio, os demônios não obedecem. Mas eles creem e até tremem. Talvez faça até um pouquinho mais, né? Do que muitas pessoas da nossa época, porque eles têm plena consciência que existe um só Deus. Aí está um fato importante, irmãos, que é repetido nesse texto e que estamos refletindo. Crer precisa ser acompanhado do obedecer. O crer sem obedecer não tem valor, não tem utilidade. E agora, é possível saber quem realmente crê ou não? Tiago diz que sim. E como saber quem crê ou não? Pela obediência, que aqui Tiago chama de obras, são obras de obediência. E volto a frisar que Tiago não está resumindo esse termo obras, atos de benevolência e caridade. Atos de benevolência e caridade são importantes sim,
Só que é um aspecto de um todo, o todo chamado obediência a Deus. Lá em Mateus 22, do 36 ao 39, alguém pergunta para Jesus: Senhor, qual o maior dos mandamentos? Jesus diz: amarás o teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua fé. E o segundo maior mandamento: ama teu próximo como a ti mesmo. Se você ama o teu próximo como a ti mesmo, e nesse caso, Tiago usando o exemplo, teu próximo vem até você com fome, com sede, com frio, você podendo não ajuda? Que amor é esse? Que obediência é essa? Crer mais obedecer. Esse é o significado de fé. Nos versículos de 20 a 23, Tiago diz: insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as suas obras estavam atuando juntas. E a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isto lhe foi creditado como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Fé sem obras é inoperante. O exemplo dado é o de Abraão. Quando foi que Abraão foi justificado? Quando ele disse que cria em Deus? Quando ele aceitou mentalmente o fato da existência de Deus? Tiago diz que não. Ele foi justificado quando ele obedeceu a Deus. E na verdade ali é que foi dito: Abraão creu. A fé completa-se pela obediência a Deus. E o que foi que Abraão fez? Que obras estão sendo usadas aqui como evidência da prova da fé de Abraão? E aqui voltamos a perceber que são obras de obediência, não obras de caridade. Aliás, o que Abraão estava fazendo com seu filho não tinha caridade nenhuma, né? Deus mandou que Abraão pegasse o seu filho, fosse com ele até um monte, e lá no cimo do monte o sacrificasse para Deus. E o que Abraão falou? Senhor, mas é meu único filho, é o filho que o Senhor deu, é o filho da promessa. O Senhor disse que através dele eu seria pai de muitas nações. Não. Abraão disse: sim, Senhor. Pegou Isaque, pegou o cutelo, que era um instrumento para fazer o sacrifício, para matar, pegou a lenha e subiu para o monte. E enquanto eles subiam, Isaque já estava um pouco preocupado e começou a indagar o pai: pai, temos aqui a lenha, temos o cutelo, mas onde está o animal para o sacrifício? Naquele momento, Abraão dá uma resposta sábia para ele. Fala: diz, filho, Deus vai providenciar. E continuaram. Chegando lá em cima, Abraão monta o altar, amarra Isaque, coloca Isaque sobre a lenha, e quando Abraão levantou a mão para sacrificar Isaque, Deus disse: basta, agora sei que crês verdadeiramente em mim. E quando Abraão voltou-se, viu um animal preso entre as ramagens, tirou Isaque, colocou o animal e o sacrificou em adoração a Deus. Foi um teste, um difícil teste. Mas Abraão foi aprovado, porque ele ia mesmo fazer o que Deus disse que ele deveria fazer. Obras de obediência comprovam a fé. Foi ali que Abraão foi justificado. Nesse versículo 22, podemos ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas.
A fé foi aperfeiçoada pelas obras. Aproveitando o exemplo de Abraão, gostaria de fazer uma ilustração. Um pai pergunta para o seu filho: filho, você acredita que eu quero apenas o seu bem? O filho pequeno fala: sim, pai, eu acredito. Ótimo. Então eu vou lhe pedir um favor. Não atravesse a rua sozinho. O filho disse que cria no pai e que o pai só queria o bem dele. E o pai está lhe pedindo um favor. Não atravesse a rua sozinho. O pai acaba de falar isso, vira as costas para tratar de outros assuntos e o filho atravessa a rua. Qual foi o valor do filho ter dito para o pai que acreditava nele? Qual foi o valor disso? Do que valeu essas palavras? Do que valeu o que o filho falou? O que ele teria feito para realmente agradar o pai? O que o pai daquele menino queria? Que o filho disse como disse? Sim, pai, eu acredito, eu respeito o Senhor. O pai queria palavras? Não. O pai queria ações que demonstrassem isso. O pai queria obediência. Fé sem obediência não tem valor. No versículo 24, Tiago diz: vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Esse é um versículo, irmãos, que parece contradizer outros versículos da Bíblia, mas não contradiz. O assunto aqui é a essência da fé verdadeira. O que é realmente fé? E a explicação de Tiago é que a fé verdadeira é composta de 2 itens que não podem ser separados. Primeiro, acreditar. Segundo, obedecer. E é nesse processo que Tiago diz que as obras, a obediência, fazem parte da justificação. Elas validam a nossa fé. Tiago conclui dizendo no versículo 26: assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. A fé sem obediência aos mandamentos do Senhor está morta. É necessário ter a fé, mas a fé descrita na Bíblia, fé com obediência, fé com obras. Sem essa fé acompanhada de obediência, é impossível agradar a Deus. Biblicamente, as pessoas que dizem acreditar, mas não obedecem, não têm a fé que é aprovada, a fé aceita, a verdadeira fé que Deus espera. Para concluir, irmãos, eu gostaria de ler uma passagem, se vocês puderem acompanhar. Está lá em 1 João 5. 1 João 5, a partir do 1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai, ama também o que dele é gerado. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. Porque nisto consiste o amor de Deus,
em obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé, a nossa obediência ao Senhor. Deus abençoe. Tenham todos um excelente dia.